Salvaterra de Magos tem um novo museu que conta a história do concelho desde o período paleolítico até à atualidade, como nos contam os jornalistas Mariana Moraes e Rui Alves Cardoso. Se há 10 milhões de anos Salvaterra de Magos era apenas água, hoje em dia tem várias linhas de água que vão desaguar ao Tejo, mas também um conjunto de histórias e de cultura que sobreviveram e passaram de geração em geração. Estão também agora representadas no Museu do Concelho, que conta toda a história, desde o período do Paleolítico até à atualidade. Vamos ao encontro de Roberto Caneira e entramos no período do Paleolítico, onde vemos aqui vários vestígios que contam um pouco daquilo que foi a vida destas pessoas. Exatamente, portanto, a nossa parte associada à arqueologia inicia precisamente com o período mais antigo da pré-história, que é o Paleolítico. Estamos a falar de sociedades caçadoras e recoletoras que viviam de uma forma nómada. A seguir temos um outro período de ocupação humana muito interessante, que é o Mesolítico, que está intimamente ligado aos concheiros de Muis. São arqueossítios que estão localizados próximos da Ribeira de Muis e mostra também o que era viver num estuário do rio Tejo, dado que ficam localizados próximos da Ribeira de Muis. Estamos a falar também de sociedades que viviam entre cerca de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Há aqui também vestígios muito bem conservados. Isso deve-se essencialmente a quê? Como é que foram encontrados e em que local? Portanto, este esqueleto que aqui está foi encontrado no Cabeço da Amoreira, no Concheiro Cabeço da Amoreira, e a sua preservação tem a ver precisamente com a massa compacta de várias conchas que ajudaram a preservar o esqueleto. Nós sabemos que é de uma criança, pela constituição dos ossos, mas fundamentalmente podemos atribuir que seria uma criança por volta dos 5, 6 anos. Porquê? Porque ainda tem os dentes de leite. Nos enterramentos havia sempre uma base compacta de conchas, de vários molúsculos. Depois colocavam o esqueleto em questão, neste caso o corpo em questão, numa posição fetal e havia vários adornos que eram colocados no corpo em questão. Continuando num outro período histórico, chegamos então ao Neolítico, em que o homem deixa de ser nómada, é sedentário, graças à descoberta da agricultura e também do pastoreio, e mais uma vez as linhas de água no concelho são fundamentais para potenciar a presença humana. Os vários locais, as várias estações onde se encontraram vestígios do Paleolítico estão localizados precisamente junto à Ribeira de Magos e de Muis, que são sítios muito férteis, com solos muito férteis, mas também fáceis de trabalhar. Voltamos a avançar na história e finalizamos aqui esta parte da arqueologia com a Idade Média, nomeadamente com a presença islâmica no sítio em Muis que se chama o Serradinho. Do período islâmico, avançamos um pouco no tempo até ao século XVIII, para mostrar também a importância que o Paço Real teve no concelho. Exatamente, o Paço Real de Salvaterra de Magos era uma estrutura palatina que servia para albergar os nossos reis. A partir do século XVIII, principalmente no reinado de Dom José, nota-se aqui uma presença muito ativa e assídua por parte da família real. Também graças à construção de duas infraestruturas que foram fundamentais para a corte. Estamos a falar do Real Teatro, construído neste período, e também a Falcoaria Real. Ou seja, estas duas infraestruturas serviam então para combater, entre aspas, a ociosidade por parte da família real quando se deslocava durante os meses de inverno para Salvaterra de Magos. Que vestígios restam deste Paço Real? Atualmente apenas existe a Capela Real, que era a capela privativa que integrava o Paço de Salvaterra de Magos. A partir do século XIX, com as invasões francesas e também com o incêndio, grande parte do Paço entrou em decadência, mas felizmente ainda existem alguns registros em termos de plantas, como por exemplo este mapa topográfico do século XVIII, 1788, mostra a vila neste período, ou especialmente esta planta da autoria do Carlos Mardel, que é um arquiteto que trabalhou no Paço e também é um nome que está intimamente ligado à reconstrução da Baixa Pombalina, que aconteceu após o terremoto de 1755, e foi com base nesta planta que a Câmara Municipal de Salvaterra iniciou aqui a reconstrução virtual do que era o Paço. A par destas construções também se ergueu o Real Teatro, que teve um grande destaque, não só aqui como nos arredores. Exatamente. O Real Teatro de Salvaterra de Magos, quando foi inaugurado, tinha capacidade para 500 pessoas. Após o terremoto de 1755, a principal casa de teatro do reino, que era a Ópera do Tejo, foi destruída.
foi destruída com o terremoto. O Teatro Real de Salvaterra ocupou esse lugar cimeiro, foi a principal casa de espetáculos do reino neste período, no século XVIII. Nós temos também aqui dois aspectos muito interessantes, que é um traje de cena, em que grande parte dos músicos que atuavam neste Real Teatro usavam, mas temos essencialmente aqui a primeira ópera que foi tocada em Salvaterra de Magos, que inaugurou o Teatro Real de Salvaterra de Magos, que é a Didona Abbandonata, que nós temos a oportunidade de escutar. Um pequeno trecho. Quanto à forma do território, à geologia, o Rio Tejo assumiu aqui uma grande importância ao nível do desenvolvimento do concelho, não é? Exatamente, portanto, várias comunidades ribeirinhas souberam explorar estes recursos hídricos, porque o Rio Tejo foi no passado a grande estrada líquida que servia para receber e escoar mercadorias. Aliás, o próprio Cais da Vala de Salvaterra foi fundamental, desde a Idade Média até sensivelmente à década de 50, quando se construiu o ponte de Vila Franca e que o trânsito deixa de ser fluvial e passa a ser rodoviário. Nós destacamos aqui várias embarcações que aportavam ao Cais da Vala, desde varinos, botes, todo este tipo de embarcação era usada então para transporte de mercadorias. E que tipo de mercadorias seriam estas? Sendo o nosso concelho essencialmente agrícola, era daqui que era escoado cereais, lenha, vinho, azeite, tudo que era produzido aqui nesta região e era escoado para a cidade não produtora que era Lisboa. Obrigada, Roberto. Mais à frente vamos dar a conhecer outras heranças culturais deixadas aqui pelos habitantes de Salvaterra de Magos na segunda parte desta intervenção. Até já.